Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 178. Título: A Porta Divina. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, João 10, 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro, portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem à guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do GEFA, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e todos aqueles que vão nos acompanhar, que estão acompanhando, na verdade, a sequência dos estudos que o GEFA vem produzindo desde 2020, dessa forma online, remota, e que ficam disponíveis no canal do GEFA no YouTube, para poder ser assistido quando for possível e quantas vezes forem possíveis. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nessa proposta de estudo sequenciado das obras de Kardec, nós estamos fazendo, e nós já estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4 dessa parte segunda, que se chama da pluralidade das existências. A parte segunda do Livro dos Espíritos trata especificamente do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E o capítulo 4 já está nesse tema bastante importante para a doutrina, que fala da reencarnação, das múltiplas existências corpóreas. E dentro desse capítulo 4, nós vamos conversar hoje sobre o último item, que abrange as perguntas 218 até 221. Esse capítulo 4, na verdade, ele é bem extenso, Na verdade, Kardec, nesse capítulo, tentou detalhar e esmiuçar um tema que é extremamente importante e relevante para a compreensão da doutrina como um todo, que é
a reencarnação, as múltiplas existências corpóreas que o espírito imortal realiza, né, que ele tem, até ele atingir a sua perfeição, até ele atingir a evolução necessária a ponto dele se libertar, né, dessa necessidade de se vestir, né, da vestimenta corporal. Então, Kardec perguntou muitas coisas. E nesse capítulo, nós já falamos detalhadamente sobre a reencarnação, seus objetivos, seus motivos, né? Inclusive a encarnação em outros mundos, não apenas no planeta Terra. Falamos sobre o sexo nos espíritos, os espíritos têm sexo, né? Da forma como nós identificamos nos corpos encarnados, né? Falamos sobre como acontece o desencarne das crianças, o que acontece no mundo espiritual, quando o desencarne ocorre nessa fase da infância, né? Da vida do espírito encarnado. E, por último, nós vamos falar sobre as ideias inatas, né? Que é esse último item desse capítulo. As ideias inatas também foi um tema que chamou a atenção de Kardec pelo fato de se perceber em crianças, em tenra idade, e até mesmo em adultos, lembranças de conhecimentos, lembranças de fatos, lembranças de ideias que não eram possíveis de serem adquiridas durante a encarnação em que essas ideias floresciam, né, apareciam. Então, é um fato que ele identificava, que ele percebia, e ele quis fazer essa correlação dessas ideias inatas, né, que ele chamou de ideias inatas, com os ensinamentos dos espíritos, né? Então, Kardec começa essas perguntas dizendo assim, na questão 218. O espírito, quando encarnado, né, ele conserva vestígios das percepções que teve, dos conhecimentos que ele adquiriu nas existências anteriores? Faz essa pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem, guarda vaga lembrança, que é o que vocês chamam, né, de ideias inatas. Então, as ideias inatas, inicialmente, no início da discussão desse capítulo, desse item, os espíritos chamam de vagas lembranças, né? De conhecimentos e de percepções que nós trazemos das nossas existências anteriores. Um outro livrinho chamado O que é o Espiritismo, foi o primeiro livro, né, que Kardec até indica como a primeira leitura de conhecimento da doutrina espírita, o que é o Espiritismo, lá também é tratado esse tema de ideias inatas. Então, a pergunta que se faz lá no livro que é o Espiritismo, em semelhança a essa que a gente acabou de ler, diz assim, qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do seu nascimento? Ou seja, intelectualmente, essa alma que se apresenta numa nova encarnação, como é que é a situação dela? E temos a seguinte resposta. Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união com o corpo, isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas. Mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, ou seja, de desencarnado para encarnado, suas ideias se acham momentaneamente numa latência, num estado latente, e vão se aparecendo, aflorando, esclarecendo aos poucos, né? E se manifestam à medida que o seu corpo físico permite, o desenvolvimento dos órgãos do corpo físico permite. Então, o que aquela criança, aquele bebê tão lindo, tão novo, tanta alegria, né, que traz o nascimento de uma criança, mas que parece tão frágil, que parece tão zerado, né, de conhecimentos e de senso moral, na verdade, não é. Ele traz em si toda a bagagem intelectual e moral que ele adquiriu em existências anteriores e até mesmo durante a sua estada no intervalo entre encarnações, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Então, ele traz essa bagagem com ele, mas que vai se mostrando, que vai se desenvolvendo e florescendo à medida que o corpo físico, durante aquela encarnação, permite que ocorra. Então, voltando lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, pelo que os espíritos estão dizendo, não é fictícia, não é quimérica, né? Não é imaginária a teoria das ideias inatas, né? Então, não é uma imaginação, não é algo que a gente supõe, né?
Os espíritos respondem não, não é fantástica, não é imaginária, ela é real. Por quê? Porque os conhecimentos adquiridos em uma existência nunca se perdem, não mais se perdem. Então, todo conhecimento adquirido numa existência anterior está conosco, está na nossa memória. O acesso a ela é que é variado a depender das necessidades encarnatórias atuais. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, quando o espírito está liberto da matéria, no intervalo entre encarnações, por exemplo, ele tem mais acesso a esses conhecimentos, a depender também do seu estado evolutivo, né? Ele tem mais acesso a esses conhecimentos. Mas durante a encarnação, o nosso cérebro físico, né? As nossas condições do nosso meio onde nós encarnamos, as nossas necessidades de desenvolvimento durante essa encarnação, pode fazer com que essas memórias fiquem apagadas, né? Fiquem momentaneamente apagadas. Então, mas nós guardamos delas uma intuição. Por que isso é importante? Porque senão, a cada nova encarnação, a gente teria que começar do zero, a aprender tudo de novo. Então, na verdade, nós trazemos essas memórias, nós trazemos essas lembranças dos conhecimentos adquiridos em encarnações passadas, que são acessadas, que são utilizadas quando da sua necessidade, para fazer com que nós adquiramos mais conhecimentos, somamos aquele anterior, possamos evoluir intelectualmente. E nós, às vezes, não temos consciência desse processo acontecendo. Porque a nossa memória espiritual está aqui conosco, está presente. Só que ela fica latente, a gente não tem o conhecimento objetivo da coisa. Mas nós temos a intuição desse conhecimento que não se perde. De novo, voltando lá no livrinho O que é o Espiritismo, também outra perguntinha interessante que Kardec elenca lá, nas muitas perguntas que ele faz sobre esse tema. Então, qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte, uma ciência, sem considerar a educação e a instrução que se recebe nessa encarnação? Então, sem considerar o que a gente aprende nessa vida atual, mas que, na verdade, esses conhecimentos eles afloram sem ter essa educação e essa instrução, qual a origem? De onde vem, né, esses conhecimentos, essas ideias? E aí a resposta dos espíritos é o seguinte: as ideias inatas, elas só podem ter duas fontes, né? Ou almas são criadas diferentes umas das outras, ou seja, Deus cria almas com mais conhecimento e outras com menos conhecimento. Se a gente for considerar que as almas são criadas no momento do nascimento do corpo físico, hipótese essa que a gente já conversou, que a gente já estudou, com toda a lógica, com toda a justiça de Deus, essa ideia se torna incompatível, né? Porque a gente estaria lidando com um Deus parcial, que privilegia certas almas em detrimento de outras. Então, essa hipótese de que a alma é criada no nascimento mais ou menos perfeita, nós já descartamos, porque nós consideramos lá no iniciozinho do Livro dos Espíritos, lá até na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, que Deus é justo e Deus é bom, né? Então, ele não pode criar almas diferentes no sentido de que umas são mais privilegiadas do que outras. Então, tirando essa hipótese de lado, que é incompatível com a ideia de justiça de Deus, só sobra uma hipótese, que eles trazem, que os espíritos trazem os conhecimentos adquiridos nas encarnações anteriores e servem de base para nessa encarnação facilitar o desenvolvimento delas mesmas ou o acréscimo de outras. Então, na verdade, as ideias inatas são, sim, memórias, ideias, conhecimentos que nós trazemos das encarnações anteriores, que todos nós já tivemos, né? E aí, tendo por base essa informação, de que nós trazemos informações de experiências, encarnações passadas, Kardec pergunta, mas então deve haver uma conexão muito grande entre essas duas encarnações, entre duas existências sucessivas, né? Entre uma encarnação, o intervalo do mundo espiritual, e outra,
À medida que nesse momento eu trago repercussões da existência anterior, deve haver grande conexão entre uma e outra, certo? E aí os espíritos respondem: nem sempre tão grande quando suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, a posição que o espírito ocupa nas duas. Ou que no intervalo entre uma encarnação e outra no mundo espiritual, ele pode ter modificado, ele pode ter progredido, ele pode ter avaliado seus atos, atitudes em uma encarnação, ter feito uma autoavaliação, ter modificado a sua forma de agir e na encarnação seguinte ele ser uma pessoa nessa outra vida bem diferente da anterior. Então, pode sim haver progresso no intervalo entre duas encarnações, mas pode ser também que ele ocupe posições sociais diferentes. Então, nem sempre a conexão é tão direta. A gente já viu isso um pouquinho antes, e até Kardec faz uma referência, né, nessa resposta à questão 216 do próprio Livro dos Espíritos, que ele vem dizendo assim: em suas novas existências, conserva o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores. Aí ele nem está falando do conhecimento intelectual, que ele é cumulativo, né? O conhecimento intelectual, como nós já vimos, não se perde, ele se acumula, ele se agrega, ele aumenta. Mas e o caráter moral, né? Ele conserva traços de uma existência sucessiva? E os espíritos respondem que sim, pode dar-se. Mas se ele se melhora, né, se ele se melhora até no intervalo ou na sequência de várias encarnações, ele se modifica. Ele não vai ter mais nada a ver com aquela personagem, com aquela personalidade que ele vivenciou numa encarnação anterior, porque ele modificou-se, ele melhorou, ele evoluiu, ele desenvolveu o seu lado moral. Então, não vai haver uma conexão tão grande, e é possível até que nem se reconheça, né, aquela personalidade como uma anterior, vivenciada por aquele mesmo espírito. Pode acontecer, diz a resposta dos espíritos, que sua posição social também venha a ser outra. Se de senhor passa escravo, ou se de escravo passa senhor, os seus gostos, as suas atribuições, as suas disposições daquela vida ali, naquele formato social, daquele meio, seja diferente. E se tem dificuldade nesse conhecimento, nesse reconhecimento. O espírito é o mesmo nas diversas encarnações. Podem existir até analogias nas suas manifestações, mas que podem ser modificados pelos hábitos da posição que ele ocupa, e a gente está falando aqui de posições sociais, que a época de Kardec fazia essa comparação, né? De senhor e de escravo. Nos dias de hoje, a gente faria de alguém com uma posição social muito favorecida, muito distinta na sociedade, enquanto que outro de uma posição social menos reconhecida, menos distinta, digamos assim, menos relevante na sociedade. Então, as situações sociais, os meios onde se vive, faz com que o espírito naquela encarnação tenha objetivos distintos, necessidades distintas, e a manifestação desses conhecimentos morais, intelectuais, se manifesta de forma diversa. Então, analogias podem existir entre uma encarnação e outra, mas podem ser também modificadas pelo meio, pelos hábitos que ele adquire naquela presente encarnação. E pode acontecer, como a gente falou, que um aperfeiçoamento notável se dê, uma modificação muito grande no nível moral daquele espírito, seja pelas experiências que ele vivencia enquanto encarnado, ou pelas experiências que ele vivencia no mundo espiritual, no intervalo entre as encarnações. E de orgulhoso e mau numa encarnação pode tornar-se humilde e bondoso em outra. Então, uma possibilidade que a gente tivesse de dizer, olha, fulano é reencarnação de ciclano. Dizer, não é possível. São pessoas diferentes, são modos de viver diferentes, são espíritos diferentes. Na verdade, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja o mesmo, mas que se modificou tão fortemente que seja difícil até de se reconhecer. Então, as conexões que a gente possa fazer entre um espírito em diferentes encarnações não necessariamente são fáceis de serem feitas.
porque há, sim, o progresso do espírito, e esse é o objetivo, na verdade, né, da nossa constante evolução. Então, isso tem que ser levado em consideração. A pergunta 219 vai falar muito sobre essa questão de faculdades extraordinárias dos indivíduos, né? E a pergunta é essa: qual a origem dessas faculdades extraordinárias, quer dizer, fora do comum, fora do ordinário, extraordinário, que alguns indivíduos apresentam sem ter estudo prévio, ou seja, sem terem sido apresentados nessa encarnação com conhecimentos e com estudos a ponto de poderem efetivamente demonstrar esse conhecimento. Então, a gente vê as crianças prodígio, né, que parece ter intuição desses conhecimentos para línguas, para música, para cálculo, para matemática, para astronomia, para ciências exatas, ciências da natureza, e a gente percebe como assim, como ele pode, em tão tenra idade, apresentar uma faculdade extraordinária, algo que chama atenção, né? E qual é a origem disso? De novo, os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência, ela simplesmente detém o conhecimento. Não há aquela lembrança do espírito encarnado de que na encarnação passada, XYZ, eu aprendi isso. Não. Simplesmente ela detém o conhecimento na sua memória espiritual, né? O corpo é outro, a encarnação é outra, mas o espírito é o mesmo. O espírito, ele traz os seus conhecimentos, né? E muitos exemplos a gente pode ter desses casos, né? É o que aparece para a gente de novo lá no que é o Espiritismo, né? Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas da cultura intelectual? Também outra pergunta que a gente tem que contextualizar na época de Kardec, que lidava com povos daquela época, né? Povos dominantes e povos dominados. Sob o olhar dos povos dominantes, os povos dominados não tinham cultura intelectual. E como que se brotam gênios dessa sociedade, né? E aí a resposta é um fato, efetivamente, que prova serem as ideias inatas, independente do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação podem, inclusive, desenvolver e fazer com que floresçam essas ideias, mas não podem dar essas ideias, né? O homem de gênio, na verdade, aquele que chama atenção, aquele que destoa do comum, ele é a encarnação de um espírito adiantado que já progrediu antes e que traz consigo esses conhecimentos. Uma educação diferenciada, um incentivo ao estudo pode fazer com que essa genialidade floresça e até se desenvolva, ou até complemente o conhecimento que ele já tem. Mas não pode, em tão pouco tempo, como a gente vai ver nos exemplos, fazer com que surja do nada, né? Se não existe esse conhecimento adquirido previamente, a genialidade dificilmente vai florescer. O que é a genialidade? É o florescimento dessas memórias, dessas ideias, às vezes num ambiente que nem permitiu o acesso a essas informações. E um exemplo a gente tem, para citar um exemplo lá, trazido por Kardec na época da organização, né, da doutrina espírita, a gente vai encontrar na Revista Espírita de 1867, em que os jornais, foi reproduzido esse artigo, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, para quem tiver curiosidade de lá ver, trata de Eugène Colombe, eu não sei se é assim que se fala o nome, mas o título do artigo é esse, né? Precocidade fenomenal. Então, o que trata esse artigo? É de um artigo de jornal, que na época os jornais traziam como algo espetacular, que uma menina de 2 anos e 11 meses sabia ler e escrever perfeitamente. Tinha condição de conversar sobre vários assuntos, 2 anos e 11 meses. Sobre religião, sobre gramática, sobre a história da França, sobre geografia, sobre matemática, algo muito além da possibilidade de uma criança de 2 anos e 11 meses.
A mãe relatava que ela sabia falar corretamente a partir de 4 meses de idade. Kardec, curioso de entender como isso acontecia, pediu que um dos correspondentes da Sociedade Espírita de Paris que residia, né, próximo a onde essa criança morava, fosse visitar a família para tentar constatar e ter mais informações sobre esse fato. Então, quando ele foi lá visitar a casa da Eugênie, né, esse é o nome dela, Eugênie Colomb, ela tinha já 3 anos, né? Já tinha passado um mês dessas matérias do jornal, e conversou com a mãe dela, né? A mãe era professora e era quem direcionava a instrução da criança. E na presença desse correspondente, né? Foi indicado por Kardec, a mãe perguntou coisas à criança sobre religião, história sagrada, história bíblica, criação do mundo, a história, né, os reinados da França, perguntas relativas à geografia, às capitais do mundo, várias questões que eram, em tese, inacessíveis a uma criança de 3 anos. E ela respondeu com a maior naturalidade, com a maior calma, brincando com os brinquedos que tinha à mão, né? E o que chamou a atenção foi a naturalidade com que a criança falava sobre essas coisas. A mãe também disse que ela já sabia ler com facilidade desde os 2 anos e meio e que poderia conversar sobre outros tantos assuntos. Kardec, então, mediante essas informações, começou a avaliar o que acontecia ali, né? Então, ele até pensou na hipótese de que a mãe, sendo professora, e que também, às vezes, levava a criança, né? Essa criança acompanhava as aulas que a mãe dava, a criança poderia, por uma memória muito, muito forte, né? Guardar todas essas informações que ela ouvia das aulas que a mãe lecionava e repetir. Mas por que só ela e não as demais crianças? Né? E por que só ela, com essa precocidade toda, tinha essa memória tão, tão espetacular e outras crianças da mesma faixa etária, que também poderiam ter acesso a essas informações em outro momento, não tinham essa informação? Né? Então, a precocidade com que essa criança apresentava esses conhecimentos e que outras crianças apresentam para línguas, para música, para matemática, são, na verdade, memórias que elas tinham guardado e que, no caso da Eugênie, dessa criança em particular, provavelmente foram acessadas mais facilmente pelo fato dela escutar da mãe esses conhecimentos. Não eram estranhos para ela, esses conhecimentos. Na verdade, ela estava se lembrando do que ela já tinha adquirido em existências anteriores e que ela repetia com muita facilidade, porque eram conhecimentos firmados, adquiridos, estabelecidos para ela enquanto espírito e que ela, por ouvir das aulas que a mãe fazia, lecionava, acessou essas memórias e ela passou a repetir de uma forma natural, né? De uma forma não fantástica, de uma forma muito natural, enquanto brincava com seus brinquedos, sim, acessíveis a uma criança de 3 anos de idade. Mas esse é um exemplo, né? Que Kardec traz, na Revista Espírita tem outros, e tem outros também que a gente conhece, né? Por exemplo, o Mozart, que começou a tocar piano com toda a excelência que a gente conhece, com 5 anos de idade. Certamente, Mozart, ao entrar em contato com um instrumento musical, simplesmente facilitou a ele se expressar musicalmente de todo o conhecimento que ele já tinha adquirido anteriormente. Um outro exemplo da área das exatas, das ciências exatas, da matemática, né? Pascal foi um dos matemáticos mais importantes que a história tem, né? Iniciou seus interesses na área com 9 anos de idade, muito jovem, muito precocemente. E a gente tem, eu fui pesquisar sobre esses gênios da atualidade, né?
São muitos, são uma casa de milhares, né? Estudados até pela ciência. Eu trouxe 2 exemplos do nosso tempo, né? Da história contemporânea nossa, de um menino indiano, que foi chamado Akrit, que nasceu em 93. Ele hoje está com 28 anos, né? Foi uma criança muito, muito precoce, né? Aos 10 meses, ele já dava seus primeiros passos. Com 2 anos, ele já lia e escrevia. Aos 5 anos, estudava as obras de Shakespeare. Mas ele, com 7 anos, logo depois, ele começou a ter uma paixão pela medicina. Olha bem, pela medicina. E realizou a sua primeira intervenção cirúrgica com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Chamou muita atenção, né? E o caso ficou muito conhecido na comunidade. E pouco tempo depois, com 11 anos, ele já começou os estudos universitários. Então, é uma precocidade absurda. De onde vem o conhecimento do menino Akrit, com 7 anos de idade, a ponto de fazer uma intervenção cirúrgica? Obviamente, não foi nessa encarnação, né? E a vida dele prosseguiu no âmbito da medicina. Um outro exemplo é de uma pianista, violinista e compositora, nascida em 2005, na Inglaterra, chamada Alma. Ela começou a tocar piano aos 2 anos e violino aos 3. Aos 4, ela já compunha peças musicais. E aos 6 anos, podia escrever à mão essas peças, as peças musicais, né, as pautas musicais. E aos 7 anos compôs a sua primeira obra, a primeira ópera. Imagine, uma criança de 7 anos compor uma ópera. Desde então, criou sonatas, óperas, concertos e também é uma intérprete das obras clássicas. Então, pela sua precocidade, pelo seu talento, tanto na interpretação quanto na composição, ela já foi, inclusive, comparada a Mozart. E ela não se sente muito confortável com essa comparação, não. Tá? Aí a gente poderia pensar, ora, será que seria a reencarnação de Mozart? Ora, isso é relevante saber? Não é relevante. O relevante é saber que ela tem um conhecimento adquirido extraordinário, fora do normal, na música, que se desenvolveu precocemente à medida que ela teve contato com instrumentos musicais. E toda aquela memória adquirida de encarnações anteriores, de conhecimentos adquiridos em encarnações anteriores, ela desenvolve, floresce e vai ampliar, inclusive, à medida que nessa encarnação ela vai ter a oportunidade de desenvolver mais ainda esses conhecimentos. Então, as ideias inatas, elas nos acompanham, elas estão aí, disponíveis para a gente observar e perceber que, na verdade, são sinais, são identificações dos conhecimentos de vidas anteriores, que estão disponíveis para serem acessados quando a oportunidade, quando a necessidade acontece. É o que vai falar a pergunta seguinte, a 220. Pode o espírito, mudando de corpo, ou seja, uma nova encarnação, perder algumas faculdades intelectuais? Por exemplo, perder o gosto pelas artes? E a resposta dos espíritos é a seguinte: sim, se ele corrompeu, se ele conspurcou a sua inteligência ou se a utilizou mal. Além disso, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Fica, então, num estado latente. Então, observa que a gente já viu em perguntas anteriores que nós falamos hoje, que os conhecimentos adquiridos nunca se perdem. Né? O conhecimento que Akrit tinha da medicina não se perdeu. E nessa encarnação ele teve a oportunidade de desenvolver. Mas vamos supor que ele tivesse em outra encarnação se utilizado mal esses conhecimentos relacionados à saúde ou à medicina. Aplicado mal. Será que nessa encarnação ele teria a lembrança desses conhecimentos tão fortemente a ponto dele tão precocemente desenvolver uma intervenção cirúrgica, por exemplo? Não. É possível que nessa encarnação ele tivesse nenhuma lembrança, nenhuma aptidão para a medicina.
Mas isso não significa dizer que ele perdeu esse conhecimento. Simplesmente ele estava latente, porque ele se utilizou mal daquele conhecimento anterior. Então, não era o momento ainda dele desenvolver. Ele precisava passar por outras circunstâncias, de modo que o seu moral se desenvolvesse, a ponto que ele pudesse aplicar o conhecimento intelectual de uma forma melhor. Por outro lado, a Crite poderia ter desenvolvido a sua capacidade de medicina muito bem, na encarnação passada, e nessa, ele também não ter acesso a essas memórias, porque ele decidiu, por sua conta, ou durante a realização do planejamento reencarnatório dessa oportunidade, desenvolver outras artes, desenvolver a música, desenvolver o conhecimento da sociologia, da filosofia, da história, da química, mas não da medicina. Então, observa que o corpo, em uma encarnação, ele vai nos ser útil, vai ser a ferramenta de trabalho para a manifestação do espírito com os seus conhecimentos disponíveis ou não, dependendo daquele planejamento reencarnatório, dependendo da necessidade do espírito. O conhecimento, como eu falei, ele é acumulativo. Ele não ocupa espaço, a gente costuma dizer, né? Ele é acumulativo, não é perdido, mas ele pode não ser acessível em uma encarnação, por necessidades reencarnatórias daquele espírito, ou pela má utilização desse conhecimento numa existência anterior, ou porque ele pretende, nessa encarnação, desenvolver outro conhecimento. E essa, na verdade, é uma necessidade nossa enquanto espírito imortal, né? Nós temos a necessidade de conhecer, de desenvolver várias etapas do conhecimento, várias áreas do conhecimento. Artística, matemática, sociológica, filosófica, ciências exatas, medicina, saúde, educação. Nós temos que lidar, nós temos que aprender muitas coisas. O movimento dos planetas, a astronomia, a gente tem muita coisa a aprender. E, por vezes, numa encarnação, a gente se dedica exclusivamente a alguma coisa e aqueles outros conhecimentos ficam em estado latente, mas nunca perdidos. Não há perda, há uma latência, de acordo com as necessidades daquela encarnação. Então, por último, já me estendendo bastante, a pergunta 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Será, então, que o fato de nós termos a ideia inata de Deus, né, e o pressentimento da vida futura é uma retrospectiva do que nós já vivemos? E é exatamente o que os espíritos respondem. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito, antes de reencarnar. Ora, mas se nós guardamos a lembrança do que nós já vivemos antes, e de que nós tivemos um intervalo entre encarnações no mundo espiritual, por que há homens que não creem em Deus, que não creem no mundo espiritual, que não creem nas vidas anteriores do espírito, que não acreditam na reencarnação, se nós temos esse conhecimento dentro de nós? E, nessa mesma resposta, os espíritos respondem a essa pergunta, quando eles dizem que mais o orgulho, muitas vezes, abafa esse sentimento. Então, quando o homem tem ainda dentro de si um orgulho muito grande de autorreferência, quando ele não se consegue entender como filho de Deus, como criatura de um Pai misericordioso, bom e justo, que é Deus, quando ele não se percebe parte de uma criação tão grandiosa que a gente ainda nem tem a exata percepção da sua grandeza, esse orgulho abafa essa ideia, essa percepção da existência de Deus. Mas esse mesmo homem que eu digo, homem, mulher, que não tem essa ideia de Deus, não tem essa ideia do mundo espiritual, crendo ele ou não, ele vai desencarnar, né? E ele vai chegar ao mundo espiritual. E como vai ser
essa entrada no mundo espiritual? Como é que ele vai se perceber no mundo espiritual? E aí eu vou fazer um parênteses aqui para recomendar a vocês a leitura de um artigo muito, muito interessante, que eu só vou ler um trechinho, da Revista Espírita de 1859, de abril de 1859, chamado Quadro da Vida Espírita. É um artigo em que Kardec relata muito bem a vida do espírito no mundo espiritual, a depender do seu entendimento, do seu grau evolutivo, da sua capacidade de percepção de si mesmo. E ele fala nesse artigo exatamente esse momento em que o espírito retoma, né, a sua vida espiritual, a sua vida principal, que é a vida de espírito, e como ele, ao chegar no mundo espiritual, ele passa por esse momento de perturbação, né? Nós já vimos também isso um pouco mais atrás, no próprio Livro dos Espíritos, mas esse período de perturbação ele pode ser mais curto ou pode ser mais longo, né? Nesse estado de perturbação, de entendimento de como ele se encontra, as suas ideias são sempre muito vagas, muito confusas, né? Ele não sabe se ele está na vida corporal ou se ele está na vida espiritual. A vida espírita meio que se confunde, a vida como espírito, né, se confunde com a sua vida como encarnado. Ele não consegue separar muito bem a situação. Passada essa primeira impressão, esse período de perturbação, pode ser um pouco curto ou um pouco longo, as ideias vão se aclarando, ele já começa a ter uma percepção maior, por vezes já identifica os seus anjos, o seu anjo de guarda ali do seu lado, aguardando, os espíritos amigos, os espíritos familiares, e ele vai relembrando gradativamente o seu passado, porque a memória está lá. Ele crendo ou não, a memória está lá, né? Mas não vem abruptamente, né? Ele precisa estar ciente de si, se perceber para poder relembrar toda essa situação. E só quando ele se encontra totalmente desmaterializado, e essa palavra desmaterializado aqui significa separado do mundo material, né? Separado do que o liga, do que o conecta ao mundo material, é que ele percebe a sua situação, percebe o seu passado, percebe a situação como se ele estivesse saindo de uma névoa, de um nevoeiro. Só então ele vai recordando da sua existência, que ele acabou de deixar, das existências anteriores e das suas passagens que ele já teve pelo mundo dos espíritos no intervalo entre uma encarnação e outra. Então, durante esse período, para ele é algo tudo muito novo, né? Mas ele vai sim se identificar, ele vai sim se perceber, e se ele aprendeu coisas com a sua encarnação anterior, esse orgulho vai se reduzindo, vai se amansando, digamos assim, e ele vai ter ali a lembrança mais aflorada de tudo que ele já viveu, tanto no mundo espiritual quanto no mundo das anteriores encarnações. E provavelmente na próxima encarnação, a visão dele já vai ser melhor, já vai ser mais com a ideia mais aclarada sobre a sua existência como espírito imortal em uma encarnação. E, por último, a 221A diz assim: serão devidas a essas ideias inatas, então, as lembranças que certas crenças, né, que existem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se observam em todos os povos? Os espíritos respondem que sim, claro. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Então, o motivo por que em toda parte se encontram, né, o que constitui prova de que ela é verdadeira. Ou seja, a ideia do mundo espiritual está presente em todos os povos, porque todos os homens passaram e passam pelo mundo espiritual. A lembrança está lá, a memória está estabelecida. Eles conservam a intuição do seu estado de espírito. Então, ele tem consciência, ele tem percepção instintiva do mundo invisível, porque ele já passou por lá. Então, o que pode acontecer é que, em algumas culturas, em alguns povos, preconceitos ou orgulho mesmo, como foi falado na resposta anterior, falseiam essa ideia. E aí pode gerar uma série de superstições. Mas a ideia do mundo espiritual está dentro de nós.
porque nós já passamos por lá, nós já estivemos lá e para lá voltaremos. Na verdade, nós vivemos em comunhão constante com o mundo espiritual, por meio da prece, por meio do pensamento, por meio da nossa comunicação com nossos anjos de guarda, com espíritos familiares, amigos, protetores, que estão sempre, sempre ao nosso lado, a nos orientar, a nos guiar, a nos oferecer as melhores oportunidades, e o nosso livre-arbítrio ainda nos mantém livres, né, para tomar as melhores decisões sob a orientação desses espíritos amigos, né? Então, por fim, para fechar o tema, né, ideias inatas, a gente vai, gente, vamos recorrer, então, ao vocabulário espírita, né, que está lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, livrinho esse que foi editado por Kardec, e sua edição foi interrompida, porque logo a seguir ele se ampliou e foi substituído pelo que a gente hoje tem como Livro dos Médiuns, né? Mas tem esse capítulo lá, repetido em algumas edições do Livro dos Médiuns também, Vocabulário Espírita. E lá tem o conceito, né, de ideias inatas. Ideias inatas são ideias ou conhecimentos não adquiridos e que parecem trazidas ao nascer. Ou seja, não foram adquiridos nessa encarnação, mas que parecem ser trazidas ao nascer. Durante muito tempo, continua o vocabulário espírita, né? Durante muito tempo discutiu-se sobre as ideias inatas, cuja existência certos filósofos combateram, pretendendo que todas fossem ideias adquiridas. Se assim fosse, como explicar certas predisposições naturais que frequentemente se revelam desde a mais tenra idade e fora de qualquer ensino? Foram os exemplos que a gente aqui já citou, né? Então, os fenômenos espíritas lançam uma grande luz sobre essa questão. Hoje, nenhuma dúvida deixa a experiência sobre essa espécie de ideias que acham a sua explicação na sucessão das existências. Os conhecimentos adquiridos pelo espírito em existências anteriores se refletem nas existências posteriores. Por isso, são chamados ideias inatas. Ideias que já nascem conosco, porque nós trazemos das existências anteriores. Então, com esses conhecimentos que lançam luz, né, sobre fatos que a gente observa no nosso dia a dia, a gente encerra o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, já convidando a todos para continuarmos juntos no estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar a partir do próximo, né, o capítulo 5, e, assim como fazemos do Livro dos Espíritos, também estamos fazendo o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Médiuns, né? Então, que possamos juntos continuar a estudar essa doutrina que tanto nos esclarece quanto a luz traz na nossa vida. Muita paz a todos.